começou a insultar quando a relação acabou e meteu tudo no Facebook. E algumas têm pavor a ir à escola porque estão ameaçadas, ao nível informático, por outros grupos. Isto acontece imenso. Burra, que não sabe nada. Uma cama. As minhas amigas e eu somos umas grandíssimas vadias. Miúda portuguesa apanhada na net a mostrar o peito. E eu fiquei realmente... fiquei descontrolado, completamente descontrolado. Não estava em mim. Portanto, foi das situações mais descontroladas que eu tive na minha vida. Quais são os limites nas redes sociais? Tudo não passa de zeros e de uns. Para quem vê, são textos privados, fotografias de diferentes momentos da vida, intimidade exposta ao mundo. As redes sociais são, aos milhares, têm milhões de utilizadores que todos os dias falam de si e veem o que os outros vivem e pensam. Um mundo em que os jovens podem ser vítimas a qualquer instante. Foi assim que aconteceu também com Luís. Um dia, a filha de 13 anos transformou-se em notícia nas redes sociais. Estava a trabalhar, estava numa reunião de trabalho e recebo uma SMS da mãe de uma amiga da minha filha a dizer para eu ir urgentemente a um site que é o iNanas para dizer que a minha filha apareceu lá e que dizia que miúda portuguesa apanhada na net a mostrar o peito. E pronto, fiquei completamente perplexo, acabei a reunião e fui urgentemente à net ver o que é que se estava a passar. Quando me deparei que realmente a fotografia que lá estava era a fotografia da minha filha, abri o vídeo e realmente vejo a minha filha a meter a mão por debaixo da camisola e não quis ver mais nada. O vídeo, que gerou milhares de visualizações e deixou toda a família em choque, é este. Supostamente a outra pessoa que estava do outro lado pediu à minha filha para lhe mostrar o peito. E a minha filha mostrou-lhe o peito, mas de uma forma completamente diferente. Insinuou que ia mostrar o peito, meteu a mão debaixo da blusa e tirou um papel que dizia, dobrado a dizer peito. E a minha filha desdobrou o papel e dizia respeito. Muitos dos jovens não sabem quem são as pessoas que todos os dias têm acesso aos seus dados pessoais. Na verdade, do outro lado do ecrã pode estar qualquer pessoa. Há casos em que é só conversa. Noutros, a situação pode ser bem mais grave. O mais grave foi, de facto, dessa jovem que queria fazer o book para ser modelo e que teve relações sexuais de uma forma completamente que eu nunca tinha visto, não é? Ela quando nos expôs a situação, que foi muito, muito grave para mim. Nunca tinha visto uma situação dessas e ela deixou que tal acontecesse da forma, não foi uma relação sexual normal, foi uma relação sexual completamente conturbada, completamente fora do normal, e ela deixou porque queria mesmo ter o book, portanto deixou fazer tudo. Foi uma situação muito grave, que a miúda teve um acompanhamento e continua em acompanhamento. E há muitos que não chegam aqui, não é? Naturalmente, aqui chegam nos casos já quase em fim de linha, não é? Cerca de 800, 900. Não faço a mínima ideia. 900. 1000 e tal. 290. 1000 e tal. 2500. E depois de saber os números, fomos perguntar: não adiciono pessoas que não conheço e sou contra. Alguns eu nem falo sequer, a maior parte não falo. Não é possível não dar conta de que os nossos filhos de facto passam mais horas nas redes sociais e no computador. Tenho porque eles adicionam assim e curto conhecer pessoas. E às vezes também se são bonitos ou não.
Dezenas de amigos que nunca se viram, milhares de perigos escondidos em cada perfil. Há pais que, apesar de darem aos filhos da internet, não têm condições, não têm capacidades para perceber os perigos que surgem. Não é? Eu tenho muita gente que não conheço, nunca vi na minha vida. Qualquer pessoa cria um perfil e coloca lá as informações que quer, basta para isso ter uma conta de e-mail. Não tem dinheiro para gás, não tem dinheiro para outras coisas, mas tem TV a cabo e tem internet. E se todos estivermos dentro de uma rede social, é muito fácil qualquer pessoa com uma simples ligação à internet descobrir o nosso perfil, basta ter o nosso nome, número de telefone, o e-mail e dessa forma ter acesso a muita informação privilegiada e privada. Uma pegada enorme que deixamos online. É surpreendente a quantidade de informação que circula. Para alertar para essa realidade, foi criada esta publicidade. A história é simples. Diferentes pessoas da rua são convidadas a entrar numa tenda. Lá dentro, alguém que se faz passar por vidente vai dando informações sobre a vida privada de cada pessoa. O bruxo fala na cor da casa, no saldo da conta bancária e até no número de namorados. A surpresa pelas capacidades visionárias é quebrada quando a cortina desce. Oh my God. E se vê informáticos. Afinal, toda a informação estava online. Se nós não tivermos algum cuidado, estamos a transmitir tudo o que fazemos no dia-a-dia, estamos a transmitir todas as nossas informações pessoais, estamos a transmitir todas as pessoas com quem nos relacionamos, identificamos fotos, pomos fotos de locais onde estivemos, e isto, obviamente, pode ser usado pelos amigos para saber como andam os outros amigos, mas também pode ser usado por quem tem más intenções para o cometimento de crimes. E acho que é isso que verdadeiramente surpreende mais tanto jovens e adultos, é descobrirem, através das nossas ações de sensibilização, a quantidade de informação privada que têm na internet e que não julgavam ter, ou pelo menos não julgavam tão acessível. Se o Facebook fosse um país, seria o terceiro com maior população. Isto pode dar-nos uma ideia da importância das redes sociais para os mais jovens. E não só. Eu já sou corada desde que nasci. E é assim, eu não vou chorar, porque eu não sou nenhuma pita. Suposto com esta atitude nós acharmos que eles são bué maus e devemos ter medo deles. Eu não tenho vergonha. Tu é que tens falta de etiqueta. Tivemos algumas situações de crianças que abandonaram totalmente a escola, crianças jovens já, numa idade já mais, porque estavam a noite toda em chats da internet e já não iam à escola, já não socializavam com ninguém. Hoje tive teste de filosofia e o suposto era eu estar a estudar a madrugada inteira. Não mandas calar, caralho. Cuidado com aquilo que tu dizes, porque assim dá cara. Eles têm mais quantidade de informação, não quer dizer que estejam melhor informados. E os pais têm que resgatar este papel. Quem não anda lá e quem não frequenta está completamente out. E é por isso que hoje acompanhar os filhos também implica uma presença nas redes. É até através de lá que os pais conhecem muitos dos passos da adolescência dos filhos. Quando vejo que há certas conversas que realmente saem fora de um contexto que eu acho que é normal, faço uma chamada de advertência para tirar do moral das redes sociais. Porque acho que há conversas que não têm que ser transmitidas para o público. Comecei a ver conversas cruzadas entre amigos do meu filho e percebi, a certa altura, que o meu filho já tinha pegado um cigarro e que já tinha fumado. Portanto, nunca o tinha visto, nunca tinha percebido, estava bem camuflado e percebi através das redes sociais que o meu filho já tinha fumado. E foi através daí que consegui ter uma conversa com ele em relação a essa situação. Portanto, eu acho que hoje em dia os pais conseguem saber mais coisas pelas redes sociais do que falando com os próprios filhos em casa.
Uma das redes coloridas que tem atraído os mais jovens é o Ask.fm, uma rede onde há pacotes de perguntas, de 100 ou de 200. Perguntas que vão desde a cor dos olhos até às práticas sexuais preferidas. Um questionário que pode ser respondido por texto ou por vídeo, assim. Depois há os vídeos, também serve para mostrar as mamas. A dimensão da sexualidade tremendamente vivenciada pelos adolescentes em explosão nesta fase do desenvolvimento confere-nos alguma legitimidade para entender as partilhas de intimidade sem o risco de ter o outro olhar-nos nos olhos. Se alguém te faz uma pergunta íntima como esta, e fila, e a jovenzinha que estava à minha frente disse, credo, eu disse, se estivesse à frente do teu computador e esta pergunta aparecesse no Ask.fm, tu dizias, credo? Ela disse, se calhar não. Então o que é que tu irias fazer? E ela dizia-me, se calhar não respondia. Quando eu lhe perguntei como é que te sentiste, e ela, profundamente incomodada. Eu retorqui-lhe, então o que é que tu fazes num site em que algumas das perguntas te podem deixar tremendamente incomodada? E ela virou-se para mim e disse, não sei, tenho que pensar nisto. Fazem um perfil numa rede social em que lhes fazem perguntas. Mesmo já sabendo que essas perguntas vão ser a chamar-lhe cabra ou vaca ou quer que seja. Uma altura comentaram no Facebook de uma amiga minha e começaram a insultá-la assim do nada. Basicamente as brigas todas que acontecem por Facebook ou são por causa de fotos de raparigas ou então por causa de namorados e assim. Começaram a tirar bocas um ao outro, a fazer ameaças que iam fazer coisas um ao outro. E um deles teve a cabeça de bloquear um ao outro. Conheço casos que muitas vezes começam-se a agredir pelo Facebook e acho que não é muito bonito de se ver. É muito frequente também os namoros acabarem através das redes sociais, também por telemóvel e pronto, foi esse o problema dela, ter vazado. Conheço a história de uma colega minha que ela no Ask é constantemente insultada, chamam-lhe de várias coisas que acho que são desnecessárias e as pessoas que fazem isso demonstram que têm falta de educação. Não é difícil encontrar palavras insultuosas e ameaças à integridade física, mas os insultos dos mais jovens, ainda que pelas redes sociais, também podem constituir um crime. Não interessa aqui tanto a forma que é usada para cometer o crime, interessa sim o crime em específico. Se estivermos perante um crime de ameaças, se estivermos perante um crime de injúrias, se estivermos perante um crime de difamação, pode ser, o facto de ser feito através da internet pode servir para atenuar ou até agravar a pena, no caso da difamação pode até agravar a pena, mas não implica que o crime não seja cometido e como tal, se os autores estiverem identificados, obviamente há responsabilização criminal, há responsabilização penal e esses crimes devem ser denunciados e nós encorajamos que esse tipo de crimes sejam denunciados. São ainda poucas as queixas que chegam à polícia relacionadas com o ciberbullying. Muitos destes crimes ficam só pelas páginas da internet e não chegam aos tribunais. As raparigas são mais vaidosas e usam muito as webcams e fotografam-se e mandam as fotografias. Pensam eles que é para jovens da idade delas e não é, a maioria dos casos. Depois, outras vezes mandam para os namorados da idade delas e as fotografias são divulgadas pelas escolas. E isto é uma situação de ciberbullying porque as miúdas ficam completamente humilhadas. Muitas vezes têm que ser transferidas de escola porque toda a escola vê a intimidade daquelas miúdas, não é? Portanto, são estes perigos que elas não se apercebem, pensam que estão a fazer aquilo para o namorado. Não é, estão a fazer aquilo para o mundo. Não deveria ser assim, nem sempre temos os meios adequados, as escolas não têm toda a proteção necessária e todos os recursos necessários para nós podermos garantir, às vezes, a segurança quando estamos aqui a falar através destes meios ou de outros,
de casos de bullying, se quisermos, ou de algum tipo de perseguição que existe a crianças mais protegidas. E, portanto, temos nós que, através daquilo que o sistema nos põe à disposição, tentar, com o acordo das famílias e com o menor transtorno possível, garantir a tranquilidade necessária para o desenvolvimento da criança. Passamos de um bullying claramente a tentar se controlar em contexto escolar, por exemplo, a um bullying isento de controle, isento de regra, isento de qualquer forma de monitorização. E é aí que surge a palavra justiça. É o que acontece por estes dias em Itália. Carolina Picchio, 14 anos, suicidou-se depois de ter sido alegadamente perseguida no Facebook. Depois de terminar o namoro, viu fotos e vídeos íntimos circularem por toda a rede. A rede, que a terá pressionado ao ponto de acabar com a vida, é onde surgem hoje apelos como este, a pedirem justiça e vozes a quererem processar o Facebook. Nós temos conhecimento, através do contacto que fazemos com as escolas, que a exposição que é trazida e a facilidade com que hoje em dia os jovens conseguem expor-se e expor o seu dia-a-dia e situações diárias na internet, potencia a que por vezes haja algum vídeo ou alguma fotografia que passe para a comunidade, não só da escola, mas também toda a comunidade onde está inserido o jovem em causa, e acontece muitas vezes os pais trazerem os ficheiros ou a impressão das conversas que são tidas ou a impressão de certas fotografias que são colocadas na internet, que são usados como meios probatórios para a investigação do crime. Nos meandros das redes há ainda muito por conhecer. Entre as novidades, uma aplicação chamada Bang with Friends, que até foi proibida pela Apple, em que através dos amigos do Facebook se pode marcar a pessoa com quem se quer ter relações sexuais. Esta aplicação que pressupõe que nós sinalizemos os amigos do Facebook com quem estejamos dispostos a passar uma noite, e se essa pessoa estiver igualmente o aplicativo junta no espaço virtual e potencialmente real estas duas pessoas, levanta questões para adultos e para jovens, não é? Porque isto não é só para jovens. Eu apostava o que a Joana quisesse em como 70-80% dos pais que têm Facebook, cujos filhos têm Facebook no nosso país, não fazem ideia de que este aplicativo esteve em vigor, ainda está em vigor. Isso reforça aquilo que eu disse, quer dizer, não conheço, não sei se eles lá andam, se não andam, por exemplo. Não podemos estar em todas, não podemos, mas temos que estar muito alerta e temos que ter alguma cultura cibernáutica nesse sentido, que nos ajuda a controlá-los um bocadinho. Há muito aliciamento a esse nível. Há conversas muito impróprias que nos chegam, que as mães às vezes lembram de algumas situações que chegam aqui por abandono, nomeadamente, e que a mãe, no meio da conversa, diz: mas eu por acaso vi uma página do meu filho no Facebook e tinha lá uma conversa completamente, que eu fiquei muito chocada. E de facto, ela a relatar-nos a conversa, o miúdo desvalorizava, por exemplo, ou os miúdos desvalorizam aquele tipo de conversa, mas aquela conversa para nós é uma conversa completamente promíscua, de pedofilia, no fundo. E nós, neste momento, temos que alertar logo imediatamente as autoridades. E as mães são logo alertadas por nós, têm que levar logo o computador à PJ. Nós contactamos a Polícia Judiciária, dizemos que temos este caso, a Polícia Judiciária diz: olha, então venha cá nos X dias, e a mãe tem que trazer os computadores, tem que trazer tudo, porque mesmo que os miúdos tenham apagado, e apagam muitas vezes, eles conseguem descobrir. E são casos de miúdos que são aliciados em termos de pedofilia. Que eles acham que aquilo é como... a gente a perguntar aos jovens, nós a perguntar, sim, mas tu tens este tipo de conversa? É uma conversa normal. E não, é uma conversa perfeitamente de pedofilia. No outro dia estava a falar com uma senhora, aparentava ter 16 anos, pela foto e pela maneira de falar e pela maneira de, pronto, expressar alguma coisa, tipo, via-se mesmo que era muito mais velho e assim, tipo, depois ligou o webcam e pronto. A minha irmã uma vez estava a falar com um rapaz que no chat meteu conversa com ela no Facebook, e quando eu vi a fotografia era um ator brasileiro, então nós dissemos logo que era um fake, que é muito usual as pessoas fazerem isso. Às vezes uma pessoa vai ao Facebook de alguém e parece a pessoa, mas quando vê o resto do Facebook vê que não é na verdade aquilo que é. A pessoa mete conversa e numa altura diz que tem uma certa idade,
mas mais à frente começa a dizer que tem outras idades, então aí dá para perceber, vendo as conversas mais antigas. Será que, apesar de todos os alertas, os jovens eram capazes de se despirem nas redes? Acho que as pessoas têm que manter o respeito próprio e eu não era capaz. Acho que é uma coisa muito íntima e apenas se deve mostrar a alguém que temos realmente muita confiança já. Acho que isso é errado e as pessoas acabam por partilhar uma coisa com alguém que não é de confiança, algo que é muito íntimo. Tipo, tronco nu? Ou nu mesmo? Não. Uma pessoa nunca pode mostrar o seu corpo a alguém que não conhece. E acho que é um bocado estúpido fazer isso, porque se o corpo é nosso, acho que ninguém tem que andar nas redes sociais, ninguém tem que andar a ver, e a fotografia passa aqui, passa ali, e quando damos conta já toda a gente a viu, não é? Uma simples fotografia pode tornar-se viral e correr o mundo. Para Luís, o susto de ter visto um vídeo da filha exposto na internet alertou-o para um novo desafio da educação. Eu estou atento e fico preocupado quando, por exemplo, eu estou no quarto de um dos meus filhos e vejo que eles fecham a janela do computador. Portanto, se não tiverem nada a esconder, estão tranquilos. Portanto, e quando fecham a janela e quando os sinto mais em alvoroço, é sinal que as conversas têm um teor mais agressivo, têm um teor de um cariz que querem que o pai não saiba. Eu acho que eles só falam do Facebook, eu acho que eles não têm interação humana nem física, quer dizer, aquilo é mesmo, eles saem da escola e vão correr porque querem saber o que é que a amiga pôs, qual foi a fotografia que colocou, e eles estão, é um vício, aquilo é mesmo um vício, aquilo é um vício. Mais horas, mais utilizadores e mais conteúdos. A falarmos tão de perto uns dos outros e mandam mensagens, em vez de falarem, que eu acho isso inacreditável. E eu tive aqui situações em que estou a entrevistar um jovem e ele está-me a gravar a conversa sem eu saber. É preciso que se comece a trabalhar muito bem, desde pequeninos, o que é para ser visto por todos, o que é para ser falado por todos, o que é para ser compartilhado com todos e aquilo que é nosso. Mais contactos, mais amigos, mais comentários. Como eu digo, como é que castigou o seu filho? Tirei-lhe o computador e tirei-lhe o telemóvel. E é um castigo que eles não suportam, porque é gravíssimo. Ficam como se ficassem perdidos no mundo. Quais são, afinal, os limites nas redes sociais? Sem alarmismo, sem dizer estamos todos perdidos, não é? Está tudo maluco, estas crianças vão ficar todas dependentes. Não é por aí. É claramente dizendo, ok, este mundo é um mundo novo, portanto vamos entrar todos nisto, vamos tentar perceber. Oh, essa gente aqui não está mesmo a bater fixe, juro. Não, vocês vão parar com essa porcaria, porquê? Porque já enerva, sério. Votem em mim ou votem na Diana. E o contacto pessoal, esta necessidade de reunirmos, a necessidade de estarmos juntos, de conversarmos, de debatermos, eu acho que isso vai sempre existir. É isso que faz de nós um animal social. Nós somos, enquanto pessoas, enquanto humanos, somos muito zelosos da nossa privacidade e, por outro lado, estamos a chegar a um ponto em que a banalizamos ou, pelo menos, difundimos-la de forma tão aberta através das redes sociais que, obviamente, que nos colocamos em perigo.